Eu vou falar um pouquinho hoje sobre passando pela tempestade. Essa semana aqui eu passei alguns conflitos dentro de mim, alguns conflitos com tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia. E eu não sou diferente de você. Não sou diferente de você com as lutas, não sou diferente de você com as necessidades, não sou diferente de você com a fome, com o frio, com o calor, não sou. E essa semana foi uma semana de bastante conflito para mim. É do conhecimento de toda a igreja, tudo que nós, a nossa família, a minha família, a família Prioli vem passando. É do conhecimento de todos, as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas percas, né? Eu não quero falar sobre mim, mas eu vou falar um pouquinho os conflitos que eu tive essa semana e por que o Senhor me tratou dessa forma como Ele me tratou. Tá? E durante a semana eu me questionei muito, eu falei, Senhor, perdi meu pai, senti muita saudade do meu pai essa semana, senti saudade do meu esposo, perdi meu sogro, também era um paizão para a gente, para minha casa, para minha família. E nós sofremos percas. E daí essa semana passada, acho que foi semana passada, final de semana passada, eu procurei um médico, porque eu não estava bem, já fazia desde fevereiro, não estava bem, eu estava me sentindo alguns sintomas esquisitos no meu corpo, eu falei, não é normal, eu preciso ver o que é isso. E fui, e procurei um médico de estômago, e comecei a tratar do estômago, e nada. Eu falei, olha, eu vou procurar um cardiologista. Aí fiz alguns exames, e constatou, pelo exame, que deu um probleminha, devido à grande quantidade de estresse acumulado durante algum tempo, constatou que apresentou arritmia. E a médica disse assim, você está com arritmia 24 horas por dia e você precisa se cuidar. Você precisa se acalmar, você precisa parar de ser agitada. E veio aquele sermãozinho, né, pra gente. E eu fiquei com muito conflito, irmãos, diante de tudo isso daí. Fiquei fazendo meus porquês para Deus, sem entender muitas coisas, porque quando a gente passa pelas lutas, irmãos, a gente não entende. Alguém entende a luta aqui? Me passa a receita, por favor, a fórmula, me passa. A gente não entende. E eu orava e falava com Deus. E ontem de manhã eu saí, fui levar a minha mãe, que ela estava comigo, fui levar ela para a casa da minha irmã. E a hora que eu estava entrando dentro da minha casa, o Espírito Santo me pega de uma maneira, irmãos, às vezes eu estou caminhando, às vezes eu estou comendo, e o Espírito Santo, pá, né? E ele disse para mim, passando pela tempestade. Eu falei, sim, Senhor. Eu falei, sim, eu vou usar isso como tema da mensagem de amanhã à noite. Porque eu sei que todos nós passamos pela tempestade. Passamos pela luta, passamos pelas provações. E é interessante que essas tempestade, ela não nos avisa. Por isso que a Bíblia fala, estais firmes para poder passar o dia mal, para resistir o dia mal, porque o dia mal vem. E às vezes eu falo assim, Deus, esse dia mal meu já está há 4 anos. Eu sou muito sincera com Deus, irmãos. Sabe? Quando eu falo com Deus, eu falo com Ele como eu falo com você. Quando eu quero que Deus me mude em alguma coisa, eu sou teimosa, eu falo, Deus, eu quero mudar nessa área. Eu não aceito permanecer desse jeito, eu não gosto desse lado meu. Então o Senhor me muda. Eu não aceito. E eu sou muito sincera nessa maneira de falar com Deus. Eu não fico intermediando, eu já vou direto. E Deus, esse dia mal já faz 4 anos. Já tem algum tempo. E eu tenho buscado de Deus assim, um alívio para sair.
sabe, irmãos? Porque tem dias que eu estou bem, tem dia que minha família é assim, meus filhos estão assim, e eu tenho orado muito por eles, né? Minha família toda. Tenho orado muito para que o Senhor venha tirar essa dor, né? Porque a falta ainda é muito grande. Enfim, o dia mau, a tempestade, ela não marca horário. Ela não marca dia. Não marca. Ela vem. E eu fui buscar na palavra de Deus isso daí. Eu anotei muita coisa. Eu quero ver se eu consigo trazer para os irmãos o que eu escrevi. Se vocês veem eu lendo aqui, é porque eu anotei muitas coisas para mim falar e eu não quero esquecer de como Deus falou comigo, tá? Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Aqui diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento. Subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos e ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E eu fui buscar essa passagem para estudar. E eu aprendi, irmãos, que as tempestades estão por aí. As tempestades, elas estão por aí. E de repente, um dia, Jesus chama os seus discípulos, depois de ter ensinado várias parábolas. Se você vê lá no capítulo 3, no capítulo 2 de Marcos, ele fala da parábola da candeia, da parábola da semeadura. E ele vem ensinando. E ele estava lá, de um lado, e ele chamou os seus discípulos e disse assim: entre dentro do barco e passaremos para o outro lado. E aí começou a trajetória. Um dia nós entramos nesse barco. No dia que nós nascemos. Eu não vou falar para você assim: o dia que você aceitou Jesus, você entrou no barco. Não, o dia que você nasceu. No dia que você foi formado. Porque a Bíblia fala que o Senhor nos formou no ventre das nossas mães. E nós somos escolhidos desde o ventre. Então, quando nós nascemos, nós já embarcamos nesse barco da vida. E estamos indo numa calmaria, estamos indo, né, de vento em polpa, como diz o ditado, né, e as coisas acontecem. Eu fiz 4 tópicos aqui, para falar a respeito um pouquinho desse barco, tá? A primeira delas é que a tempestade existe. Elas são inevitáveis. Elas chegam para todos, para grandes, pequenos, homens, mulheres, jovens, velhos, ricos, pobres, doutores, analfabetos, e crentes e não crentes. Primeiro tópico. Ela existe. Precisamos colocar na nossa mente que a tempestade existe.
não quero desanimar você, eu não quero apavorar você, mas ela existe. A tempestade, ela vem, e muitas vezes ela vem para arrebentar, ela vem para assolar. E ela não tem escolhas de pessoas. E nós passamos por essa parte da nossa vida. É impossível chegarmos ao final da vida sem enfrentarmos a tempestade. É impossível. Alguém que nasceu, passou uma vida toda no jardim do Éden. Num jardim cheio de flores, e as flores sem murchar. Você conhece alguém que aconteceu isso? Então, é impossível. Se você ainda não passou por uma grande tempestade, eu digo para você, a Bíblia diz, se prepare para o dia mau. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Se prepare para o dia mau, porque ele vem. Mas permaneça firme no Senhor. Permaneça firme no Senhor. Porque se nós permanecermos firmes no Senhor, nós chegaremos ao outro lado. E a gente vai chegar. Nós vamos vencer. Nenhum de nós vivemos imunes a tempestades. Não existe vacina contra a tempestade. Se você está passando por uma dessas, você não é uma exceção. Se você está passando pela tempestade agora, nesse momento, nesses dias, você não é uma exceção. Não diga assim, Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou, Deus não me ama. Não diga isso. Você vai vencer. A palavra que eu tenho para você hoje, meu irmão, para mim, para você, vamos vencer. Jesus está conosco e nós vamos vencer. A tempestade, segundo tópico, além de inevitável, elas chegam de surpresa. Imprevisíveis, elas chegam quando a gente nem espera. A hora que você menos espera, ela chega. É inevitável, ela vem. É um dia comum, como qualquer outro, e acontece um acidente grave. Um dia comum, em que um casamento de repente entra em crise. E a mulher e o homem que muitas vezes se casou com uma pessoa que aparentemente era o anjo da guarda, de repente levanta uma faca e diz, eu vou te matar. Quanto que a gente tem visto isso, irmãos? Era o príncipe encantado que veio de cavalo branco, fazia tudo de bom e de melhor para a mulher e de repente muda, transforma. E começa as ameaças, começa as críticas, começa um transtorno dentro do lar. A gente dá conta. Você já pensou assim? Já chegou a pensar assim na sua vida? Quando você passou alguma luta? Deixa Jesus de lado. Deixa Jesus dormir. Isso aqui eu dou conta. Isso aqui eu resolvo. Isso eu domino. Essa área aqui eu domino. Ó. Essa área aqui da minha família, do meu casamento, da minha saúde, eu domino. Pode deixar. Deixa Jesus lá, descansando. A Bíblia relata uma situação como essa na palavra de Deus. Os discípulos saíram com Jesus de barco em um lago, como eu disse aqui. E ali, enquanto navegavam como um dia comum, a tempestade chegou. A tempestade, ela era imprevisível.
As águas desceram da montanha. Nós temos acompanhado o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Irmãos, aquilo foi incontrolável. Eu fiquei sabendo. O meu irmão esteve lá. E ele disse que, como aconteceu a inundação lá. Diz que foi durante a madrugada. Diz que no momento que começou a enchente, as águas encher, os rios, as águas entraram por baixo da tubulação e começaram a jorrar águas de dentro do vaso sanitário e dos ralos da pia, tchá, 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 e começaram a inundar as águas, as casas. E não deu tempo de pegar, não deu tempo de sair correndo, pegar algumas coisas, não deu tempo. E além do mais, a energia acabou. Ficaram todos no escuro. Imagina, madrugada, escuro, chuva, água, sem saber a dimensão do que acontecia. Esses dias eu estava assistindo uma reportagem de uma mãe que 4 crianças. 2 eram gêmeos. E na hora do desespero, na escuridão, o barco virou. E as pessoas que estavam ao redor começaram a socorrer, pegou, e ela, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Pegaram a criança e colocaram no outro barco. Mas tem mais um, tem mais um, tem mais um. Colocaram no outro barco. Aí na hora de pegar o bebê, acharam um só. E não encontraram o outro. A tempestade é assim, irmãos. Ela vem para arrebentar. E essa mãe chorava. Não sei se mais alguém aqui assistiu essa reportagem. Essa mãe chorava. Ela dizia assim, eu tenho 3. Está faltando um. Ela poderia ter falado assim, tudo bem, fiquei com 3. Ótimo. Mas está faltando um. 7 meses a criança tinha. E perdeu-se o bebê. Então as tempestades, elas são imprevisíveis. As tempestades são inadministráveis. Não tem como administrar a tempestade. Calma que você vai entender. Calma que nós vamos chegar lá na vitória. Calma. Mas nós precisamos entender o que é tempestade. Nós não conseguimos administrar na nossa mente as coisas. É um caos. Irmãos, é um caos. Ela mexe com o emocional, ela abala, ela faz um reboliço. E a gente quer entender e não consegue. E as coisas vão vindo, e 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 vindo. E a gente não consegue. Ela é inadministrável. Como entender uma situação que fugiu do nosso controle? Sendo que todas as outras situações a gente se deu bem, a gente resolveu e deu tudo certo. E de repente vem uma situação que a gente não tem controle. Não tem mais o que fazer. Nós não temos o controle e não conseguimos resolvê-las. Elas nos desafiam a superar nossa capacidade de gerenciamento. Elas não obedecem o nosso comando. Os nossos planos são varridos, são arrastados pela força do mar. E as ondas passam por cima de nós. Além de tudo, varre todos os seus planos. Tudo que estava escrito, né, Jennifer? Todos os planos são varridos. E a gente tenta administrar. Senhor, mas por quê? Será que eu fiz isso de errado? Senhor, aonde eu errei? Será que eu não deveria ter feito assim? Irmãos, nós podemos perder o controle, mas Deus não perde o controle. Mesmo nas nossas lutas, nos nossos sofrimentos, nas nossas lágrimas, Ele trabalha. Ele sabe aonde vai nos levar. Se Ele permitiu a tempestade, é porque Ele sabia que você ia
superar, suportar. Ele sabia aonde Ele vai te colocar. Ele sabe aonde vai te colocar. Nada foge do propósito de Deus. Aqueles discípulos já haviam passado por alguma tempestade naquele lago. Trabalhavam ali, viviam ali. Mas essa tempestade foi diferente. Eles não sabiam o que fazer. E é assim na nossa vida. É assim na vida do ser humano. Casamento, mudanças de atitudes e comportamentos. Filhos, como eu disse, criado com muito amor e de repente muda e se torna outra pessoa. Às vezes você convive dentro de um lar com uma pessoa e de repente a pessoa muda. As tempestades também nos ensinam. Quarto tópico. A tempestade que nós passamos nos ensina. Ai, como ensina, irmãos. A gente aprende. A tempestade podia ser chamada de faculdade. Porque a palavra tempestade assusta. Mas vamos falar assim, estamos numa faculdade. Ela nos ensina. Ensina como viver. Ensina como lidar com a situação, com as coisas, com as pessoas. Elas podem até nos pegar de surpresa, mas elas não pegam Deus de surpresa. Elas podem ser o maior que as nossas forças, mas não colocam Deus em embaraço. Deus não desperdiça o sofrimento na vida dos seus filhos. Se Ele permite tempestade na sua vida, é para criar músculos espirituais em você. Não é para levar você para longe de Deus, mas para fazer chegar mais perto dEle. Pois aqui, observação. Você perdeu o controle de algo em sua vida? Responda para você. Você perdeu o controle de alguma situação na sua vida? Você está passando por uma tempestade que você não sabe o que fazer? Tem uma resposta para você. Deus não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Porque quando Jesus entrou no barco com os discípulos, Ele disse: passamos para o outro lado. Você entendeu? Quando Ele está com você e te convida a entrar no barco, a tempestade vem, você tem que ouvir a voz do Senhor dizendo: passamos para o outro lado. Eu estou com você. Eu não perdi o controle da situação. Ele nos leva para o miolo da tempestade. No pior momento de crise, para revelar para nós que os nossos recursos são pequenos demais. Mas quando chegamos no nosso limite, no último furo da correia, você já viu aquele último furo do cinto? Né? Você já chegou no seu limite, não tem mais aonde puxar. Ele nos ensina que os nossos recursos são pequenos demais. E não tem para onde fugir, a não ser segurar nele. Nesse lugar de apoio, Jesus. Jesus. Receba isso, irmãos. Jesus. Aonde está o meu porto seguro? Aonde está o seu porto seguro? Jesus. É nele. Os discípulos entravam em desespero. Os discípulos perderam o controle. Aí foram lá: mestre, não importa que pereçamos. Olha a tempestade que está lá fora. E o Senhor está dormindo aí.
Quando a gente lê esse texto da Bíblia, irmãos, a gente acha assim, nossa, os discípulos foram muito irreverentes com Jesus. Os discípulos foram muito cruéis com Jesus. Onde se viu falar assim com ele? Mas quando você passa pela tempestade, o que você fala? O que nós falamos? Nós falamos a mesma coisa. Jesus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando. Tu não importas. Alivia essa dor, alivia o meu desespero, alivia, Senhor. Quantas vezes, irmãos, nós vivenciamos e vivenciaremos tempestades futuras na nossa vida. Mas não esqueça da promessa de Deus. Não esqueça. Provavelmente, espera aí que o mar nessa hora, ele resolve obedecer à voz do Criador. Jesus disse lá no versículo 39: aquieta-te, mar. Melhor, deixa eu ler aqui, irmãos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança naquele lugar. E os discípulos, tomados de um santo temor, dizem: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é esse? Irmãos, os discípulos andavam com Jesus. Ouviam a palavra de ensinamento de Jesus. Jesus estava com ele todos os dias, falando. Aí quando Jesus pega os discípulos e coloca no barco, eu creio que ele fala assim: vamos para a prática? Vamos para a prática? Vocês já ouviram demais. E Jesus diz: por que temeis? Não tem fé? Vocês já sabiam que eu ia estar com vocês. E por que temem? Eu já não ensinei? Por isso que eu disse que a tempestade, ela nos ensina. Jesus pega e joga a gente na prova. Joga não, ele coloca a gente na tempestade. Para nos ensinar a viver tudo aquilo que nós temos lido. Se eu perguntar aqui, quem lê a Bíblia, todos nós vamos levantar a mão. Jó, depois de tanta luta que ele passou, tantas provações que ele passou, em um só dia, irmãos, o homem mais rico foi falido. Um homem que Deus via o coração dele justo. Um homem cristão, não é, pastor Pedro? Um homem que, exemplo de crente, em um só dia, faliu. Seus animais morreram. Seus 10 filhos morreram. Os seus bens pegaram fogo. E a sua mulher ainda ficava buzinando na orelha: amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. Você viveu uma vida toda servindo este Deus, e olha só o que aconteceu com você.
Mas Jó, ele erguia a voz e dizia: o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. E depois que Jó passou todos esses processos de perca, de dor, de tristeza, a Bíblia fala que Deus restituiu ele em dobro, tudo. Você está na tempestade, você perdeu algo, você está passando por luta, o seu Redentor vive. Permaneça na fé, não tenha medo, porque tudo Deus dará. Deus dará muito mais do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você pede, porque a Bíblia diz isso. E na hora que nós lemos, é muito lindo a palavra, mas na hora de colocarmos em prática, irmãos, dói. E aí Jó, ele disse assim: antes eu ouvia, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço de andar com Ele. Jó entendeu, Jó se sentiu abraçado, Jó se sentiu amado, Jó pôde falar com Deus e ouvir Deus falando com ele. Porque a teoria passou sem prática. Outro exemplo da Bíblia. Marta. Seu irmão havia morrido. Ou melhor, seu irmão estava enfermo. E ela pede para alguém ir lá avisar Jesus, lá em Betânia. Vai lá, avisa Jesus que aquele a quem ele ama está enfermo. Irmãos, quem não vai atender alguém que ama? Se o seu filho gritar para o socorro, você corre. Se os seus pais gritar para o socorro, você corre. Se o teu amigo amado gritar por socorro, você corre. E Marta disse para Jesus: vai lá e fala para ele. Olha a estratégia de Marta. Fala para Jesus que aquele a quem ele ama está enfermo. E Jesus recebe a notícia e manda para o servo: vai lá, fala para Marta que a doença dele não é para a morte, mas é para glorificar o meu nome. Um dia de viagem. Antigamente não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha avião. Um dia de viagem. Pá, 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 pá. E ele chega lá e fala para Marta: olha, presta atenção, irmãos. Marta, a doença do teu irmão não é para a morte. Fique em paz. Não é para a morte. E Jesus continua mais 2 dias lá em Betânia. Lá em Betânia, Jesus chama os discípulos, reúne os discípulos e diz assim: Lázaro morreu. Vamos para lá. Mas como? Depois de 2 dias, Jesus vai para lá. Mais um dia de viagem. Ao todo, 4 dias. Lázaro estava enterrado, cheirando mal. E a primeira notícia que Marta recebeu é: essa doença não é para a morte. A tempestade que você passa não é para te matar. A luta que você passa não é para te deixar doente. Não é, pastor Ailton. Não é. Por que Jesus demorou 2 dias para ir até lá? Imagina o desespero de Marta. Mas ele falou que não era para a morte. Olha agora o meu irmão enterrado.
Por que demorou tanto? Porque Jesus queria fazer algo maior. Quando Jesus chegou lá, ele disse: tira a pedra. Tira a pedra. Lázaro, sai para fora. O milagre era maior. As coisas, quando estão demorando para acontecer, irmãos, prepara, porque vai ser muito grande, vai ser muita bênção, vai ser muita unção, vai ser muito poder. Mas não desista, não desista do seu porto seguro. Jesus, 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 Jesus. Irmãos, quantas vezes na madrugada, olha o ponto que a gente chega, sabendo da vitória, sabendo que Deus é fiel, sabendo que Ele tem o controle de tudo. Quantas vezes na madrugada eu acordava, e muitas vezes até acordo ainda, eu pego meu celular, olha só a humanidade. Penso assim, deixa eu ver se alguém mandou algum versículo para Deus falar comigo. Muitas vezes nós fazemos, falando nós, porque inclui a mim, disso aqui uma resposta de Deus para a nossa vida. Isso aqui não é uma resposta de Deus para a nossa vida, irmãos, não é. Às vezes eu pego, eu fico lá, eu olho e falo assim, será que alguém mandou algum versículo? Deus, eu preciso de uma palavra. Aí eu pego, coloco meu celular de lado, coloco de bruço na cabeceira da minha cama. E eu falo, eu vou orar. Eu vou orar, porque a resposta das minhas dores, das minhas lutas, não está em uma mensagem que alguém vai me mandar, mas está naquele que é o socorro presente na hora da angústia. Está naquele que vê as minhas lágrimas, aquele que vê os meus joelhos dobrados, aquele que conhece o meu coração. Irmãos, não desista. Jesus, Jesus, é Ele. É Ele o seu porto seguro. Nas horas, e nessas horas, igual aos discípulos. Igual aos discípulos, nós fazemos algumas perguntas para o nosso Senhor. Senhor, o Senhor não vai me socorrer? Você já fez essa pergunta para Deus, irmãos? Eu já. O Senhor não vai me socorrer? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não se importa comigo? Será que o Senhor não se importa com as minhas necessidades, com as minhas dores, com as minhas dificuldades, com os meus problemas? Por que os discípulos fazem esses tipos de pergunta para Deus? Ou melhor, para Jesus que estava lá. Eles estavam desesperados. Eles têm dificuldade de entender o motivo da tempestade. Irmãos, a tempestade, quando a gente não tem Jesus, ou quando a gente está meio desviado dos propósitos de Deus, a gente até entende. Porque a gente sabe que o Senhor está querendo trazer a gente pertinho dEle, então Ele permite algumas tempestades na nossa vida, assim como aconteceu com Jonas. Quem se lembra da história de Jonas? Veio o grande peixe. Por que aconteceu isso? Desobediência. Jonas estava desviado do propósito de Deus. A gente até entende. Mas e quando a gente está com Jesus? E quando a gente está orando? E quando a gente resolve fazer uma campanha de jejum e oração de madrugada e vem a tempestade? A gente entra em desespero. A gente não entende. Às vezes a gente não quer entender.
E assim aconteceu com os discípulos. Mas Jesus está no barco. Jesus estava ali. E eles entraram em desespero, tentando entender o que aconteceu. É muito claro na nossa mente. Se eu estou andando com Deus, então vai dar tudo certo. A gente tem esse pensamento, irmãos. Eu aceitei Jesus, eu estou andando com Deus, então tudo vai dar certo. Tudo vai ser lindo, tudo vai ser maravilhoso. Olha, eu vou procurar um emprego, o primeiro que eu for vai ser meu. E o melhor salário. Sabe aquele salário que é o top da empresa? Vai ser meu, porque eu sou de Jesus. Mas não é assim. Não é assim. A gente precisa passar pelos processos. A gente pensa assim, o mar vai estar calmo o tempo todo, a viagem vai ser boa e tranquila. Não vai ter nenhuma tempestade. Pois é, os discípulos ficaram em crise, assim como eu e você, quando a tempestade chegou. Por que eles ficaram em crise? Eles não conseguem entender a necessidade da urgência. Não conseguem entender por que Deus não me atende sabendo que é tão urgente os meus problemas e eu preciso resolver. Por que Jesus demora tanto? Se Jesus estava dormindo, ele não estava agindo, os discípulos pensaram. Jesus estava dormindo, imagina. Quem dorme não fala e não faz nada. E aí Jesus é despertado pelos discípulos. E Jesus disse: por que tem medo? Por que está com medo? Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele: por que está com medo? Por que está com medo? Jesus está com você. Jesus está no barco. Por que o medo de não dar certo? Calma, vai chegar. Calma, vai vir. E os discípulos e Jesus disse para ele assim: tenha fé. Tenha fé. E eu vou encerrar por aqui essa palavra. Quando Jesus levanta, eu acredito que Jesus chega, levanta, se coloca em pé no barco. E ele disse: aquietai-vos. Vento, acalma. E sabe o que aconteceu naquela hora, irmãos? O mar precisou se tornar que nem um bichinho manso. Imagina um leão, um urso furioso. E o dono dele disse para ele: acalma. E Jesus disse: vento, aquieta. E o vento recuou. E eles chegaram ao seu objetivo. Você acha, falo para mim primeiro e depois para você, que esse Deus ao qual eu e você serve não vai se levantar uma hora e dizer: aquieta-te, e seja o que for que atormenta a tua vida, vai ter que se prostrar diante do Criador. Vai ter que se prostrar, porque a criatura é submissa ao Criador. Não tem como não ter vitória. Não tem como não alcançar. Permaneça firme. Jesus. Permaneça firmes, irmãos, em todo o tempo. Jesus.
em todo tempo. No teu casamento, nos teus filhos, na família, na vida financeira, nas dificuldades. Espera no tempo dele. Do tempo dele haverá um grande milagre na tua vida. Haverá um grande rebuliço. Não desanime. Jesus não perdeu o controle da situação. E quando Jesus pousa o barco, olha só, irmãos, ou melhor, quando os discípulos passou a tempestade, eu fiquei imaginando hoje Jesus no barco. Imagina os discípulos igual nós, né? Jesus, pelo amor de Deus, está molhando minha roupa. Jesus, meu sapato está molhando. E Jesus lá, não tenha medo. Aí eles passaram, desceram do outro lado do rio. Sabe o que Jesus foi fazer, irmãos? Leia aí na sua Bíblia. Quando ele desceu, a Bíblia diz que ele foi para o cemitério. E descendo do barco, ele foi para o cemitério. Já era noite, a Bíblia diz. Quem vive no cemitério à noite, irmãos? Ou melhor, quem vive não, quem fica no cemitério à noite? Os mortos. Só que lá naquele cemitério existia um homem, o Gadareno. Jesus fez todo esse trajeto para chegar nesse homem, para expulsar 6.000 demônios de apenas um homem. A sociedade não aceitava mais porque ele era o morto-vivo. A sociedade não o reconhecia mais como gente. Imagina a cena. Jesus entrando no cemitério, os discípulos olham e falam: o que ele vai fazer agora? De noite no cemitério. O mesmo Deus, o mesmo Jesus que tem poder para acalmar tempestade, o mesmo Deus que tem poder para acalmar o vento, para aquietar qualquer tipo de situação, Ele também tem poder para expulsar demônios. Não existe autoridade maior do que essa, o nome de Jesus. Para que ter medo? Talvez você sabe de uma situação e você fala assim: essa pessoa é muito perturbada. Calma, Jesus vai libertar. Porque Jesus fez todo esse trajeto para libertar um homem que estava preso por Satanás. Eu acredito que esse homem, ele era catinguento, cheirava mal, talvez usava algumas coisas que não deveria, talvez ele era drogado, porque naquela época também existia, não sei, talvez ele era cheio de vícios, ousado em falar palavrões, demônios, mentiroso, porque ninguém acreditava nele, e os demônios possuíam ele de tal forma. Mas Jesus se importou com ele. Você acha que Jesus não vai se preocupar com você? Eu convido você a se colocar em pé. Ou melhor, eu gostaria que você viesse aqui na frente. O grupo de louvor pode subir aqui, por gentileza. O Jesus que curou os cegos está aqui. O Jesus
que logo após descer do navio, passou no cemitério, libertou o gadareno de demônios. Ele curou uma mulher de fluxo de sangue, enferma. O mesmo Jesus vai fazer na tua vida, porque Ele ainda é vivo. Por que está com medo? Feche os teus olhos. Por que está com medo? Por que está com medo? Tenha fé. Tenha fé. Diga: o meu milagre vai chegar. A minha paz vai chegar. A minha família vai se converter. Os meus filhos vão ser uma bênção. O meu esposo vai ser uma bênção. Vai declarando o que você precisa, irmãos. O que você precisa? Você precisa de uma cura. Você precisa ser curado da depressão. Você precisa ser curado da ansiedade. Eu preciso de tantas coisas, irmãos. Eu preciso. E é esse Jesus. É Ele. Como eu disse para ele hoje: Jesus, o Senhor é minha corda. O meu lugar seguro. Ele é muito mais do que a corda, porque a corda pode arrebentar. Mas é esse Jesus. Pai, em nome de Jesus, eis aqui os teus filhos, papai. Os teus filhinhos amados. O Senhor é fiel para cumprir toda a palavra. O Senhor é fiel. A promessa que nós temos na tua palavra, Deus, é que o Senhor estaria conosco todos os dias da nossa vida. E que se nós passássemos pelas águas, o Senhor estaria conosco. Se passássemos pelo fogo, o Senhor também estaria conosco. Se nós passarmos, Deus, se nós entrarmos no vale, se nós escondermos, Pai, no mais profundo dessa terra, ali o Senhor está. Para onde fugirei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu fizer a minha cama no mais profundo, o Senhor está lá. Se eu erguer no mais alto monte, ali o Senhor também está. Jesus, o Senhor é dono do meu milagre. O Senhor é o dono do meu milagre. O Senhor é o dono da minha vida. O Senhor é o dono da minha casa. O Senhor é o dono. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu coloco tudo nas tuas mãos, Senhor. Essa igreja é tua. Os filhos são teus, Senhor, em nome de Jesus. Cada irmão que congrega aqui, cada criança é tua, Senhor, em nome de Jesus. Tudo é teu, toda honra e toda glória é tua, Pai. E nós esperamos em ti, porque o Senhor é o dono do milagre. O Senhor